Olha, eu tenho aqui comigo a Jaqueline, né? A Jaqueline que teve uma experiência com Deus que resultou numa transformação de vida. Porque eu costumo dizer que é impossível uma pessoa conhecer a Deus e a vida dela não mudar. Tem até um ditado que diz, diga-me com quem anda e te direi quem és. Quer dizer, quando a pessoa começa a andar com Deus, então a vida de Deus passa a estar nela e ela reflete isso no seu dia a dia, no seu falar, no seu andar, no seu respirar, no seu agir. E isso aconteceu com a Jaqueline. Tudo bem, Jaqueline? Tudo. Hoje está bem, né? Sim, senhor. Hoje é uma nova criatura, uma nova Jaqueline. Graças a Deus. Então, como começou o seu sofrimento antes de você conhecer o Deus vivo na Igreja Universal? Tudo iniciou desde a infância, né, pastor? Porque eu já fui presenciando brigas, né, entre os meus pais. Aí veio a separação, a qual eu não queria que acontecesse, né? Como toda criança não quer que isso aconteça. Da mesma forma foi comigo. E aí fui presenciando tudo isso, chegou a minha adolescência. Uhum. Chegando a minha adolescência, né, meus pais já estavam separados. Aconteceu o que eu mais temia, né? A separação veio à tona. E aí eu fui morar com minha mãe e meu padrasto. Desde então, eu passei a me envolver com amizades, né? E aí foi onde eu conheci as drogas. Uhum. Na sua adolescência, você começou aquela fase de rebeldia, Sim, senhor. digamos assim. Quando você começou com as amizades, aí você descobriu o quê? As drogas. As drogas. Isso. E aí, devido à curiosidade, Uhum. eu comecei a me envolver, né? Comecei a experimentar e desse dia não parei mais. E isso você começou com quantos anos? Com 13 anos, pastor. 13 anos. Qual foi a primeira droga que você provou? Maconha. 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 Não foi nem cigarro. Não. Já Foi foi maconha. direto para maconha. Foi direto para maconha. Uhum. E aí, depois dela, foi a cocaína, depois o crack, e resultando que foi todos os tipos de drogas existentes nessa região de Itabuna, nas cidades circunvizinhas, eu utilizei. Que isso? Qual era a sensação? Quando você provou a droga assim a primeira vez, qual foi a sensação? São diferentes sensações de cada uma, né? E a pior delas, assim, que deixou mais, assim, um estado de bem-estar, né? Foi a maconha. A maconha dava aquela sensação de tranquilidade. De tranquilidade, de bem-estar, né? De que estou em outro mundo, tá tudo bem. E também traz como consequência a irresponsabilidade. A né? irresponsabilidade, pastor. Porque a pessoa verdade. se acha que ela está tranquila, esquece da vida, esquece das coisas. E é como acontece realmente, esquece literalmente. A pessoa fica anestesiada, né? Uhum. E aí as outras, que é mais forte, uma dose a mais, bem mais forte, né? A pessoa realmente já esquece de tudo, perde o controle. Ela perde o controle. As outras drogas, a pessoa perde o controle de tudo que ela está fazendo. Ela não tem... No caso da cocaína, do crack, aí Exato. é pior ainda. É pior ainda porque a pessoa não tem controle realmente de nada. Se já é irresponsável, fica pior ainda. Uhum. Não tem respeito, né, para com o outro, se torna uma pessoa completamente fria. Se a pessoa não respeita ela mesma, né, não se valoriza Isso. a ela mesma, como é que ela vai valorizar os outros? Não. E você estava, então, numa etapa, depois dos 13 anos, 14, 15, numa etapa de estudar, de se preparar, né, para ter uma formação. E aí? Como é que foi essa situação? Atrapalhou? Não, nessa parte não atrapalhou não. O que atrapalhou foi na vida familiar, que foi... Eu era o patinho feio da família, né? Uhum. A vergonha da família, né? Não deixei afetar os meus estudos, porém afetou as outras áreas, como familiar, sentimental, né? Se eu desse continuidade, com certeza no futuro, né? Que é onde Deus me resgatou, não permitiu, ia afetar minha saúde também, Uhum. né? E devido a esse processo todo veio as brigas, né? Nos relacionamentos amorosos, né? Nas amizades também. E aí onde eu procurei, né, ajudas dos espíritos malignos na minha vida. Quer dizer, você foi à casa de religião. Foi. Foi indicada, foi levada por alguém ou você mesmo? Alguém
Convidou ou você mesmo tomou decisão? Começou minha mãe indo, Uhum. né? Me levou. E aí, logo após, eu continuei. Ela parou, eu continuei. Foi quando as coisas só foi piorando. Porque o que nós ouvimos é assim, pastor, que vai melhorar, que vai mudar, né? Que tem. E a pessoa, quando ela se dá conta, lá no fundo do poço, muitas vezes sem forças para se levantar. Mas Deus é tão bom que Ele dá uma chance para a pessoa sincera, né? Conhecê-lo. E a Jaqueline aproveitou essa chance. Mas antes de você chegar na igreja, então foi se aprofundando aí, a coisa foi de mal em pior, desgringolou tudo. A sua vida sentimental. A vida sentimental, como as outras também, não dava certo, era destruída, pastor. Quer dizer, familiar, sentimental, Financeira, emocional, emocional, espiritual. principalmente emocional e espiritual, né? Uhum. Que foi mais atingido. Por quê? Porque eu estava insistindo no engano, no erro, Certo. né? Eu estava acreditando que algo errado fosse ter como dar certo. Uhum. Porém, o quê? Sem um direcionamento certo, sem uma sabedoria, né? Isso. E aí eu estava insistindo naquele erro, ao qual só fui me prejudicando. Trabalho, não ficava em trabalho nenhum. Dentro de casa, não tinha paz. Meus pais não confiavam em mim. Era brigas o tempo todo. Eu não me sentia bem em ficar em casa sozinha. Eu só me sentia bem acompanhada na rua. Dentro de casa sozinha, não conseguia ficar. Quer dizer, geralmente o lugar que é para a pessoa ter paz era onde você não tinha paz. Não tinha paz dentro do meu lar. Eu não tinha paz. E aí foi onde veio a insônia, né? Eu não dormia. Já tinha muito tempo que eu não sabia o que era ter um sono tranquilo, em paz, né? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Logo pegar no sono, não sabia, né? Só ficava embaladas. Meus pais ouviam muito. Não tem mais jeito para sua filha. Aquilo que a gente mostrou aqui. Exatamente, não tem jeito. Era o que as pessoas falavam para eles, né? Devido às companhias que eu tinha também, que não era nem para estar viva mais hoje, né? E devido a isso tudo aí, pastor, só fui me afundando. Qual foi o fundo de poço? Já que você foi afundando, qual foi o fundo de poço? Isso. Aquele momento que você disse, olha, agora... Foi onde me veio na mente de tirar minha própria vida. Porque eu já estava... eu era uma pessoa depressiva, né? Porém, eu não sabia. Eu não sabia. Quer dizer, você tinha uma ferida na alma, né? E essa ferida estava aberta. Estava aberta. E às vezes a ferida aberta é como eu sempre falo, a ferida enquanto ela está aberta, ela dói muito. Ela dói, mas se a pessoa não sabe como fechar a ferida, como curar a ferida, então a dor tende a aumentar. O fundo de poço, então, foi a profunda depressão. A profunda depressão, que é o quê? É já querer tirar a própria vida. Porque a depressão, pastor, tem 5 estágios. Certo? Que é o quê? É algo que a pessoa perde, né? Ou ela tem um objetivo de alcançar e não alcança. No caso, ela se frustra, né? A segunda, o segundo estágio, ela fica uma pessoa frustrada. O terceiro, que ela já vai o quê? Há muitos casos, né? Procurar um profissional de saúde, começa a tomar medicamentos, né? E vai vendo que não resolve, começa a piorar a situação, onde chega ela querer tirar a própria vida dela. Exatamente. Não é que a pessoa quer tirar a vida, na verdade o que ela quer tirar é a dor. Mas como a pessoa não sabe como lidar com isso, então vem o pensamento, inclusive um pensamento soprado pelo mal, porque por detrás de tudo isso, ela não sabia, não dá para perceber, porque o mal é muito sutil, mas por detrás de tudo isso havia os espíritos malignos que estavam colocando aqueles pensamentos, se mata, a sua vida não vale nada. Esses mesmos espíritos malignos usavam os pais para dizer, para ela não tem mais jeito. Esses mesmos espíritos malignos faziam ela ficar rodeada de amizades para que ela ficasse presa àquele círculo de balada, de buscar se preencher com isso, se preencher com aquilo e não se preenchia,
Porque uma das principais características também da ferida da alma é o vazio. A pessoa sente um vazio tão grande que ela tenta preencher com alguma coisa e não encontra o quê? Por quê? É como eu falava nos programas anteriores. Existe um espaço vazio no coração de todo ser humano. Seja ele pobre, rico, bonito, feio, seja ele preparado academicamente ou ignorante, não importa. Há um espaço vazio que só Deus pode preencher. Enquanto Deus não preenche esse espaço vazio, então a pessoa vai ficar numa eterna busca de preencher o vazio, e aí vem o desespero ao ponto da pessoa pensar que é melhor morrer. E você chegou a tentar o suicídio alguma vez? Foi o que aconteceu comigo, pastor. Quando eu cheguei nesse ponto aí, nesse fundo de poço, porque o pensamento que estava na minha mente era de que não tinha mais jeito para mim. Então a única solução... tirar a vida. Porque o mal trabalha dessa forma. E na mesma hora que ele fala que não tem mais jeito, ele mostra uma solução. E a solução é querer a alma da pessoa, né? Exatamente. E aí foi onde eu tentei. Tentei de que forma? Como eu já usava drogas, né? Eu passei, foi 4 dias consecutivos cheirando cocaína, né? Para tentar ver se dava uma overdose, né? Mas não chegou a esse ponto. Deus me livrou. Já tinha um plano. Já tinha um plano, né? Como ele tem na vida de todo ser humano. Porém, basta a gente dar lugar, né? Abrir as portas para poder ele entrar. Ele não é ousado igual ao mal, que chega já... Exatamente. O Deus, ele é tão sublime que ele pede permissão para entrar. Pede permissão. A Bíblia diz que ele bate na porta. Se alguém abrir, ele entra. Já o mal não, o mal invade. O mal, ele invade. E quando o mal invadiu a sua vida, ele tentou levar até você ao suicídio. Graças a Deus que não conseguiu. Como foi que você conheceu a Deus? Como é que foi que você foi apresentado à fé? Eu já tinha recebido convites, né? Já cheguei ao ponto de ir na igreja, né? Através da esposa do meu irmão. Porém, eu ia e não entendia nada. Segue espiritualmente, né? Porque o mal trabalha dessa forma. Isso, bloqueia. Totalmente bloqueada a mente. E eu não entendia nada, então eu saía dali da mesma forma. Que eu entrava e saía da mesma forma. E aí, nesse dia que eu passei os 4 dias consecutivos, né? Querendo tirar minha própria vida, encontrei um pessoal na rua também que me convidou, não fui. Logo após, um conhecido meu, devido a ele ver, presenciar também, né, o meu cotidiano, o meu dia a dia, e aí ele falou para poder eu ir na Igreja Universal. E aí falou para mim que a minha vida só ia mudar no dia que eu desse lugar para Jesus entrar nela, que só Jesus ia transformar a minha vida. E ia me tirar daquele fundo de poço que eu estava. E aí eu dei ouvido e fui, um dia de terça-feira. Chegando lá, chamei o pastor que estava lá, né? Contei tudo, porque é muito importante a pessoa realmente falar, relatar tudo o que está passando na vida dela. Isso se chama abrir o coração. Né? Abrir completamente meu coração, pastor. E aí, para poder receber ajuda, porque eu entendi que eu estava precisando de uma ajuda, né? Devido aos complexos da minha vida, né? Todas as influências negativas, né? A qual me levou a estar naquele fundo de poço. E aí eu fui ajudada, fui orientada, aonde eu coloquei em prática. Coloquei em prática e daí para frente, como está escrito, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é essa passagem que eu passei a carregar dentro do meu coração e colocar em prática. E aí foi onde Deus transformou a minha vida. Hoje a sua vida está totalmente transformada. Você passou pelo processo de libertação? Passei pelo processo de libertação. Quanto tempo mais ou menos demorou a sua libertação até que você ficasse totalmente limpa? 1 ano, pastor. 1 ano? 1 ano. Então, isso é importante. Não foi da noite para o dia. Não. Porque às vezes eu sempre falo, a pessoa vê o programa e diz assim, tá bom, eu vou lá na igreja para receber uma oração e vem como você vinha, mas com a mente bloqueada, e por isso não persevera. Mas quando a pessoa entende que precisa de uma luta, precisa de uma limpeza espiritual, isso leva tempo. Então, você começou a fazer a corrente,
perseverou na corrente de libertação, foi um ano Em um de ano. luta. Depois que você se libertou, tomou a decisão de se batizar nas águas, Sim, senhor. buscou o Espírito Santo. Sim, senhor. A orientação que eu recebi, né, no primeiro dia que eu coloquei os meus pés na igreja, eu passei a colocar em prática, né, e o que está na palavra, eu passei a obedecer. Porque essa parte é a parte mais importante de todas, para poder a sua ferida cicatrizar, né, é você colocar em prática o que está escrito na palavra, obedecer o que está escrito. Quer dizer, a pessoa faz a parte dela, Sim, senhor. Deus vai fazer a parte dele. Hoje, como é que está a sua vida? Hoje é outra Jaqueline. As pessoas que me conhecem minha família, viu antes e vê hoje, realmente vê o poder de Deus, né? E são testemunhos de que Deus faz milagre. Porque, como diziam para os meus pais, como eu disse anteriormente, pastor, que não tinha jeito para mim, né? Eles também lutaram, né? Depois a minha mãe abandonou, né, a religião a qual ela estava buscando, né? E aí toda a maldição que estava foi quebrada. caiu por terra, né? É como eu disse anteriormente, né? Como está lá escrito em Joel. O Senhor restituiu todos os anos De né? sofrimento. De sofrimento, de humilhação que o mal fez, que os encostos fez na minha vida. E da minha família também. Hoje eu sou respeitada, né? É o patinho feio. Virou o patinho lindo, porque até os meus irmãos, né, que, assim, falava mal, criticava, até também por não ter sabedoria, né, de estar ajudando, de estar sendo compreensivos, hoje em dia pedem conselho, né, me respeitam e é outra Jaqueline, pastor. Hoje você está quanto tempo firme com Jesus? Já tem 10 anos. Hoje eu não preciso mais de droga para ser feliz. Né? O vazio que existia, que hoje eu sei que era um vazio, né? Foi Como preenchido. Exatamente, como o senhor falou, foi preenchido, né? Porque eu dei lugar. Valeu a pena. Valeu a pena dar lugar para Deus entrar na minha vida. Tá certo. Olha, Jaqueline, obrigado pelo seu testemunho, que Deus abençoe e permaneça firme cada dia mais e mais. Sim, senhor. Eu só gostaria que você, olhando para aquela câmera ali, que você fale com essa jovem, com essa senhora, essa mulher, essa mãe, não sei, essa pessoa, que o presente dela é o seu passado, foi o seu passado. Você que nos assiste nesse momento, né, sendo mãe, pai, filho, que está na situação, que acha que não tem jeito para você, que acha que ninguém lhe ama, Jesus te ama e Ele é o único que pode mudar a sua vida. Tanto como um filho, né, que está achando que seus pais, pelos problemas que passaram, não te ama, eles te amam, certo? E você, pai e mãe, que acha que seu filho não vai mudar, não tem jeito, ele tem jeito sim, que assim como eu tive jeito, como Deus restaurou a minha vida, restituiu a minha vida, Ele vai restituir a vida e a família de vocês também. Então, por isso eu convido vocês também a estar neste domingo, dia 21, né, presente aqui na Igreja Universal, né, neste evento da ferida cicatriz, que a ferida que vocês estão tendo aí vai ser cicatrizada. A sua foi, então a deles também vai ser, não é isso? Sim, senhor, pastor. Você frequenta a nossa igreja onde? Bairro de Fátima. Sabe o endereço lá? Rua São João, número 267. Tá vendo? Você que é daí do bairro de Fátima e os lugares aí perto, Rua São João? Número 267. Número 267. Participe domingo da ferida cicatriz. Inclusive, muito obrigado, Jaqueline, que Deus Sim, senhor. abençoe.